ou por um motivo qualquer, aqui no Brasil ela não tem registro. Não, realmente ela não tem registro em lugar nenhum. Por isso que a comunidade científica, né, se mobilizou tanto, né, dizendo assim, da necessidade, da importância do registro. E parece que você voltar um pouquinho, mais um pouquinho, aqui, né, em que a gente vê em que de 100 mil compostos selecionados, 250 são uma estimativa, né, 250 acabam entrando em teste pré-clínico, tá, que é aqueles testes com animais, e acaba se tornando medicamento, né, passa pelas fases 1, 2, 3 e 4 e se transforma, pode ser considerado então como um medicamento. Então, o cuidado que a comunidade científica está tendo, o receio de liberar, digamos assim, a fósforo para uso é esse. Mas será que ela é um medicamento? Por outro lado, a gente tem um relato de cura, né, de inúmeras pessoas. Então a gente tem essa polêmica, né, que ganhou, além do destaque na mídia, uma comoção, causou uma comoção mesmo, né, e demandou a necessidade de uma solução. E aí vieram 3 soluções. Volta para mim, por favor. Isso, deixa aí. 3 soluções, tá? A primeira solução foi dada pelo Legislativo, que editou a Lei 13.269, agora em abril, para tentar resolver então essa situação. E ela trouxe uma exceção a toda aquela política de vigilância sanitária, e falou assim, não, realmente precisa ter e tal, mas no caso da fósforo, vamos por lei liberar a utilização. Então essa lei, ela autorizou o uso da fosfetanolamina e por consequência permitiu então a distribuição, a produção, a manufatura, etc. Só que essa lei, no momento não está valendo, ela está com a eficácia suspensa, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e não resolve a situação então nesse momento. Uma outra alternativa, uma outra solução, digamos assim, que foi dada foi a decisão de se realizar uma pesquisa clínica. Tá? Então, o Estado de São Paulo está patrocinando a realização de uma pesquisa que ficou a cargo do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um órgão do Hospital das Clínicas, e realizar então essa pesquisa. Bom, mas a gente precisa do insumo, do medicamento, para poder fazer a pesquisa, né? Decidiu então que ela estaria sendo produzida, não está sendo produzida, por uma farmacêutica que se chama PDT Pharma, uma empresa que se chama PDT Pharma, está sendo encapsulada na FURP, né, para ser entregue ao ICESP para a pesquisa. Tá? Então, o governo do Estado de São Paulo está patrocinando isso, e o que se tem no momento é que essa substância deverá ser produzida apenas para pesquisa. Tá? E uma outra solução, porque a pesquisa a gente viu demora, né? A gente precisava resolver a situação, digamos assim, daquelas pessoas, ou a pessoa, na verdade, buscava uma solução para o problema dela, e o que a gente viu é que muitas das pessoas podem mudar, né? Começaram então a ajuizar, a entrar com ações judiciais, né? Recorreram ao judiciário pedindo então o direito de usar, né, a fósforo. E aí eu gostaria de comentar com vocês 2 tipos, né, de ação que a gente tem visto aí. Uma é o pedido de fornecimento mesmo para consumo, aquela pessoa que está doente pede, né, a fósforo. No primeiro momento essas ações foram ajuizadas contra a USP, né, pedindo para que ela voltasse à produção. Foi um número imenso de processos. E agora, passando então essa produção já a cargo da PDT Pharma e da FURP, essas ações estão sendo ajuizadas também, sempre o Estado de São Paulo junto, né? Estão sendo ajuizadas em face da PDT Pharma, da FURP e do Estado. Tá? E também um outro tipo de ação, que é o de inclusão na pesquisa. Tá? Também ajuizadas em face do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas, porque a pesquisa está sendo feita no ICESP.
Bom, com relação ao fornecimento da fósforo para consumo, eu acho interessante aqui a gente analisar as teses, né, as duas teses, a tese do autor, a tese do réu, né, para a gente fazer um contraponto e entender qual é o dilema do judiciário, né? E como a doutora Cláudia disse, depois o doutor Sidney vai contar para a gente como é que o judiciário está resolvendo essa questão. Bom, com relação à tese do autor, são citados diversos artigos da Constituição, o artigo 5º, que garante o direito à vida, o artigo 6º, que diz que a saúde é um direito social, mas principalmente o que embasa esses pedidos no embasamento jurídico é o direito à vida e à saúde, que está disciplinado no artigo 196 da Constituição Federal. Tá? Então, esse artigo diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, deve ser garantido o acesso universal e igualitário, e aqui então, sob a ótica do autor, né, para a promoção e recuperação da saúde. Né, então, medicamento para a promoção e recuperação da saúde. E além desse, pode voltar um pouquinho. Não, para frente, desculpa, isso. E além desse artigo, né, as petições iniciais citam também o legítimo anseio, né, do paciente de cura. E para embasar, né, esse legítimo anseio, a gente tem visto nas petições iniciais a menção ao the right to try, né, que vem sendo traduzido como o direito de tentar ou o direito a tentar, tá? Que é um movimento, né, muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho dele. Pode ser o próximo. Aí. Que é um movimento que vem acontecendo nos Estados Unidos da América. Tá? Começou com a história da Abigail, que era uma estudante universitária, uma moça jovem, né, que teve um diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, e os tratamentos disponíveis à época não foram suficientes para curá-la. Mas ela teve acesso à informação de que havia medicamentos experimentais, né, que estavam em pesquisa clínica, que poderiam ajudá-la. E ela tentou, de todas as formas, conseguir o acesso a essas drogas experimentais, tentou participar das pesquisas clínicas, não conseguiu. Ela tentou também o acesso através do programa de acesso expandido, tá? E aqui eu estou falando dos Estados Unidos, né? Então quem controla aqui, digamos, a política de vigilância sanitária lá a nível federal é o FDA, que é o Food and Drug Administration, seria uma agência paralela à nossa Anvisa, tá? E ela também pleiteou direito ao acesso ao programa expandido junto à FDA e não conseguiu, tá? Enfim, ela veio a falecer em 2001 e o pai dela, que é o Frank, ele fundou então o que a gente poderia traduzir como uma aliança, uma associação, né, Abigail, para um melhor acesso ao desenvolvimento das drogas experimentais. Num primeiro momento ele recorreu ao Poder Judiciário, sem sucesso, e depois um instituto chamado Goldwater se juntou a ele, né, nessa luta, digamos assim, para melhorar o acesso das pessoas, para facilitar, melhor dizendo, o acesso aos medicamentos experimentais. E eles conseguiram, depois de um trabalho, que o The Right to Try se tornasse lei em 31 dos estados americanos. Tá? De 2014 para cá, essa discussão está muito forte lá e vários estados aprovaram, outros vêm discutindo, vêm aprovando leis sobre esse direito, né? Que seria o que então? Uma tradução livre aí, o direito realmente de tentar, de buscar a cura. Diferente daqui, lá eles mais sobre a ótica da liberdade, tá? Do paciente, ele junto com o seu médico poder ter a liberdade de escolher o tratamento que ele entende mais adequado. Que o Estado lá, o governo federal não teria o poder de tirar dele esse direito.
E, lógico, essas leis que vêm sendo aprovadas têm algumas premissas, né? Que uma delas é que o paciente não tenha outra opção terapêutica, que ele tenha uma doença ou terminal, ou debilitante, enfim, uma doença grave. O remédio, ele tem que, remédio não, a substância tem que ter sido aprovada, pelo menos na fase 1 da pesquisa, que é aquela, né, que eu mencionei para vocês, que pelo menos a segurança e o mínimo de segurança já foi estudado, já é garantido, a toxicidade também. E ele tem que permanecer em teste, tá? Ele tem que estar sendo aprovado nos diversos testes. Então, essa doutrina que vem sendo importada, digamos assim, né, sendo mencionada nas petições iniciais, ela tem, como a gente dá para ver, um foco um pouquinho diferente, tá? Do nosso, que é mais um pedido de garantias de saúde. Lá eles estão discutindo liberdade. Mas, enfim, eles vêm sendo mencionados, né? Então acho interessante a gente comentar um pouquinho a respeito. Bom, então esse é o pedido, esses são os fundamentos jurídicos do pedido que é feito então, pelo autor da ação. Tá? E qual é, né, como é que o réu se defende, o que ele alega? E é interessante, né? Usando o mesmo artigo 196 da Constituição, que eu acabei de mencionar para vocês, da garantia da saúde, mas agora aqui sob a ótica da proteção. Tá? Então, se a tese da defesa é essa, olha, a fósforo ela ainda não é um medicamento, tá? Ela é uma substância, não foi aprovada nas pesquisas, portanto, a gente não sabe se ela traz risco à saúde. Tá? Não se sabe qual com uma incerteza em relação à eficácia e à segurança. Então, por isso, temos que proteger a saúde da população, não permitindo, então, o acesso à substância. E também porque é um crime. Tá? Um crime que está disposto lá no artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal. E também, né, permitir o acesso a essa substância traz um risco para toda a política do sistema de proteção de vigilância sanitária. Tá? Essas são as teses da defesa. Então, como o judiciário já disse, né, está decidindo, a gente vai ver depois. E aí a gente entra depois, então, num outro tipo, né, de ação, que é um pedido de inclusão na pesquisa clínica. E eu acho que vale a pena, né, a gente mencionar que a pesquisa da fósforo teve início no ICESP, há cerca de um mês, mais ou menos, né, em julho, agora, passado. E como é que eles estão fazendo essa pesquisa? Optou-se por fazer uma fase 1 simplificada. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, já se tem uma dose determinada, né? O professor Gilberto já disse que a dose são 6 por dia. 3? Obrigada, 3 por dia. Então, o que se vai verificar é o seguinte: se ela vai causar efeitos colaterais graves. Tá? Então, a fase 1 foi simplificada por isso, porque ela já vem sendo utilizada. Se não forem demonstrados efeitos colaterais graves, então vai se dar início à fase 1, não, fase 2, desculpa, vai se dar início à fase 2. E a fase 2 é desenvolvida em estágios. Tá? No primeiro estágio, e aí o que se decidiu é que vão ser analisados 10 tipos de câncer. Tá? Cabeça e pescoço, pulmão, mama, cólon e reto, colo uterino, próstata, melanoma, pâncreas, estômago e fígado. Nesse primeiro estágio, então a gente vai acrescentar aquele um paciente que havia por grupo, mais 20. Tá? 20 pacientes em cada grupo. A substância, então, ela vai ser testada dentro dos parâmetros que foram da pesquisa, né? E ela vai ser, a gente vai verificar, então, se para cada um desses 10 grupos, o produto vai, digamos assim, passar no teste. Tá? Se ele tiver resultados positivos, passa-se, então, para o estágio 2. E mais 20 pacientes vão entrar nesse grupo. Então, supondo que todos os grupos demonstrem resultados positivos, vamos pôr mais 20 pacientes em cada grupo. E assim
vai se seguindo nos diversos estágios até um máximo de 100 pacientes em cada grupo, 1000 pessoas. Tá? Essa é a ideia se o produto for realmente mostrando, for sendo aprovado, digamos assim, nos diversos estágios. Então, o que a gente vem recebendo agora, de tempo para cá, depois que se anunciou essa pesquisa, são as ações judiciais de indivíduos que querem, então, fazer parte da pesquisa. É mais como também uma estratégia de poder receber a fósforo, né? E invoca-se da mesma forma o artigo 196 da Constituição, o direito à saúde, e também a pessoa diz que ela preenche os critérios de elegibilidade, né? Ou seja, os critérios de inclusão. Então, por exemplo, ela tem um desses tipos de câncer e ela não tem nenhum dos critérios de